Nós iniciamos essa entrevista, pré-candidato, abordando então esses dados da pesquisa Datafolha, divulgada noite passada. Na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 28% e o senhor 8%. A que o senhor atribui essa diferença tão grande entre o senhor e o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, considerando que o senhor é tão conhecido quanto Lula e Bolsonaro? Antes de irmos à resposta de Ciro Gomes sobre a pesquisa Datafolha, eu gostaria de dizer que, não é totalmente verdade que o Ciro Gomes seja tão conhecido do eleitor quanto são Lula e o Bolsonaro. Essa mesma pesquisa do Datafolha realmente mostra que Ciro Gomes é muito conhecido, e tem números até bem próximos de Lula e Bolsonaro, em relação a ser conhecido pelo eleitorado. Eu disse que são números próximos, mas a própria pesquisa mostra que 14% do eleitorado nunca ouviu falar de Ciro Gomes, enquanto que Lula e Bolsonaro são apenas 2 e 4%. Além disso, a verdade é que muita gente pode até já ter escutado o nome do Ciro, mas não conhece de fato as propostas dele para o Brasil, e os debates têm esse papel, por isso Lula e Bolsonaro querem fugir deles. Veja, Kátia, pesquisa é retrato e a vida é filme. Isso é uma coisa muito simples de entender e o povo mineiro, por exemplo, dá um testemunho fácil de fazer. Você, nessa época, por exemplo, nas eleições de 2018, ninguém acreditava que o Bolsonaro ganharia a eleição, mas mais surpreendente para todos nós que acompanhamos a luta, a vida do povo mineiro, ninguém imaginava que o Zema chegasse e ganhasse as eleições, ou que a Dilma ficasse em quarto lugar para o Senado. E isso é o que nós precisamos, com toda a humildade, entender. Então, nesse momento, o retrato revela uma polarização que é muito quente, muito calorosa, muito ideologizada, muito marcada por ódios, por paixões, e eu sou justamente o oposto. Eu tenho tentado salvar o Brasil desse ambiente de desagregação nacional, em que famílias estão brigando na internet, amizades se desfazendo por conta de ódio na política. Em pleno século XXI, com milhões de desempregados precisando de uma oportunidade de trabalhar, 65 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC, a gente não pode aceitar que a disputa se dê ao redor de termos tão antigos quanto que não dizem nada da vida do Brasil, não botam comida no prato de ninguém que está passando fome. Ou seja, comunistas contra fascistas. Isso nós temos que desarmar essa bomba. E eu estou fazendo tudo o que posso, né, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente salve o Brasil dessa tragédia. Agora, outras pesquisas... Sobre isso que Ciro Gomes disse, só queria deixar um rápido dado da pesquisa Datafolha, que mostra que Ciro Gomes é o menos rejeitado entre os três, e que Bolsonaro perderá para qualquer um devido à sua alta rejeição. Pré-candidato mostram que o terceiro colocado, no caso o senhor, por exemplo, não passa desses 8%, 7%. Por que não uma decolagem nas pesquisas? Porque não está na hora ainda. Não é evidente que eu não quero simplificar as coisas, nem deixar de ter humildade, como eu cultivo muita humildade diante dos fatos. Mas eu quero lembrar de novo que pesquisa é retrato e a vida é filme. O que vai acontecer? Daqui a pouco, em agosto, nós vamos começar a fazer uma discussão. Vocês estão começando a ouvir os candidatos, as pessoas vão acompanhar. E o nível de atenção que as pessoas têm ao assunto eleições vai crescendo com o tempo. Hoje é quase nenhum. E eu acredito, francamente, de que se nós tivermos a capacidade de mostrar ao povo brasileiro, vamos tomar o exemplo de Minas Gerais. Por que o povo de Tancredo Neves, de Aureliano Chaves, né, um povo a quem o Brasil deve tanto a construção nacional, numa proporção de 70 a 30 em números redondos, votou no Bolsonaro nas eleições passadas? Eu tenho segurança, conheço Minas Gerais por dentro e com grande admiração, enfim, o povo votou protestando, com razão, contra uma crise econômica mortal, que é essa que está aí, e um escândalo generalizado de corrupção, que, por mais que o Lula não tenha tido o devido processo legal, e eu denunciei isso na época, qualificou claramente, né, o maior escândalo de ladroeira generalizada nas estruturas públicas do Brasil. E isso foi o PT que produziu. Todo mundo, com toda a humildade que eu tenho, todo mundo tem direito de lembrar isso. E as pessoas votaram no Bolsonaro, não foi porque ele tinha uma obra. Bolsonaro vinha de ser um deputado 28 anos ligado ao baixo clero e às miudices da política mais corrupta do Brasil. Não foi porque o Bolsonaro fez uma proposta encantadora, com soluções inovadoras para os problemas trágicos do Brasil. Essa proposta não existia. Nosso povo votou nessa proporção em Minas Gerais, 70 a 30 em números redondos, protestando contra a crise econômica e contra a corrupção. Será que é razoável agora que a gente, para protestar contra a frustração, a enganação, os escândalos de corrupção do Bolsonaro, a gente volte para quem deu causa a isso, que é o PT? Eu espero que não, francamente. Ou seja,
João Santana ainda pode fazer a diferença a partir de agosto, por causa dos debates e da televisão. Falando em João Santana. Um perfil no Twitter que usa o nome do João Santana, mas que não é do João Santana, fez importantes reflexões sobre a pesquisa do Datafolha de ontem. Vejamos. Esse Datafolha significa, novamente, o fim da figura de Bolsonaro como líder do processo de oposição à hegemonia lulopetista. Está nas mãos de Ciro Gomes, em ascensão, liderar o processo de superação do sistema petucano, do presidencialismo de coalizão e do hegemonismo financista. O cenário atual da pesquisa parece ser o de estabilização, com uma leve ascensão de Ciro e uma manutenção dos números entre Lula e Bolsonaro, o que mostra que a tese do primeiro turno é falsa e perde força. Ao se aproximar das eleições, Ciro é o único que tende a crescer. Outro dado significativo é que Simone Tebet não colou, e caiu de 2% para 1%, o que mostra, novamente, que Ciro segue sendo a única possibilidade contra a polarização, fator de extrema relevância para o cenário político atual. Pré-candidato, qual que é a sua nova proposta em relação à eleição de 2018, né, quando o senhor também disputou, e que vai fazer o eleitor deixar de votar, por exemplo, no Lula, no Bolsonaro ou na chamada terceira via? O que o senhor está trazendo de novo para essa campanha de 2022? Eu defendo há muitos anos, portanto eu não estou com muito compromisso com novidades, eu defendo há muitos anos que o Brasil precisa mudar o modelo econômico e o modelo de governança política. De onde é que eu tiro isso? Eu tiro do fato de que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e crescimento econômico é a única forma da gente responder ao emprego, ao salário, à renda e às tributações capazes de financiar melhoria na segurança, melhoria na saúde, tirar o funcionário público do arroxo em que se encontra no Brasil inteiro, de enfrentar os dramas de infraestrutura do país, enfim. Pois bem, o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e, de repente, faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. Nasceram ao redor de 25 milhões de novos brasileiros nesse período e o bolo, que já era precário e muito concentrado, ficou menor ainda para a maioria das pessoas. Isso significa hoje que o Brasil tem um modelo econômico trágico. E eu estou tentando mostrar como mudar isso, e é possível mudar. O Brasil tem base estratégica, tem gente para isso, tem instituições capazes de promover a retomada segura do desenvolvimento brasileiro, uma pessoa como eu que tem muita experiência nesses assuntos. De outro lado, veja, Kátia, a governança política do Brasil. Esqueça a ideologia, essas coisas agressivas, e vamos dar uma olhadinha rápida na história do nosso país. A democracia brasileira cedeu um espaço à corrupção, à fisiologia, que simplesmente eternizam e aprofundam a cada dia a nossa crise. Que se não vejamos, o Collor foi o primeiro presidente eleito, foi cassado, governou com essa gente que está aí, agora chamada de centrão, mas é o centro da fisiologia e da corrupção no Brasil. Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional, chegando ao ponto, aparentemente, de não ter nem capacidade de lançar uma candidatura. O partido que governou o país, governou com essa gente e foi banido da vida brasileira. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi parar na cadeia. E agora o Bolsonaro governa com essa gente e simplesmente está desmoralizado. Sabe o único que governou, que não aceitou fazer isso? O Itamar Franco. Foi o único que saiu pela porta da frente, não é, respeitado, e eu tive a honra de servi-lo. Portanto, eu proponho um modelo econômico diferente para dizer de onde veio o dinheiro para fazer a mudança que o país precisa fazer e um modelo de governança política que troque essa ideia de que a presidência da República virou testa de ferro de ladrão. O país não aguenta mais isso.